Vamos avançar aqui, pessoal. Vamos trazer, então, este trecho da live do Breno, que eu vou insistir com vocês. É uma aula de história, né? É uma aula de história muito boa, muito bem trabalhada. O formato do Breno é interessante, foi um formato de perguntas, né? Ele anotou 10 perguntas. Então eu adiantei, tá, pessoal? Eu já vou iniciar aqui num trecho mais adiante, já é, se não me engano, a 7ª ou 8ª pergunta que ele faz, porque ele faz um histórico, ele traz toda a questão dos fatos de ontem, né? Ele analisa ali a questão de que se houve ajuda dos militares, todas essas conspirações que estão aí pela volta, ele traz. E eu vou trazer um trecho que é o daqui para frente, o que pode vir, como é que vai se reorganizar a Venezuela. Vamos assistir juntos aqui. Ó. Quais as opções atuais do governo venezuelano? Ao reafirmar a manutenção do presidente sequestrado no poder, a manutenção de Nicolás Maduro, mesmo sequestrado, como presidente da Venezuela, o governo chavista mandou uma mensagem de que não está disposto a abandonar o comportamento de resistência determinado por Nicolás Maduro. Essa atitude certamente provocará uma nova escalada de tensões com a Casa Branca, como já o demonstram as primeiras reações de Donald Trump, que disse em entrevista hoje mesmo, domingo, dia 4, à revista The Atlantic: Delcy pagará provavelmente um preço ainda mais alto que Maduro se não fizer a coisa certa. Viram isso? Vocês tinham essa informação? O Breno Altman é bom, que é um cara bem informado, né, gente? Que traz informações, não fica conspirando. Breno Altman trazendo Trump em entrevista para a revista The Atlantic, que é da direita estadunidense, dizendo que a Delcy pagará caro se opor resistência, ou seja, acabou com aquela teoria da conspiração de que a Delcy Rodrigues é amiguinha do Trump e tá junto e entregou o Maduro, sabe? Vejam já o tom da ameaça diante da postura do governo venezuelano e da própria Delcy Rodrigues em defender a soberania do país e a legitimidade do mandato do presidente Nicolás Maduro. Frente a essas ameaças, em uma correlação militar de forças desigual, o chavismo precisa de tempo para se reorganizar, para fortalecer a economia nacional, para influir na opinião pública norte-americana e para amadurecer suas alianças internacionais. O discurso de paz e negociação de Maduro já caminhava nessa direção, o que seguramente será mantido por Delcy Rodrigues. Delcy Rodrigues não fará um discurso de confrontação, como não fazia um discurso de confrontação Nicolás Maduro. Delcy Rodrigues tende a seguir pela mesma linha, como já demonstra, um discurso que defende a soberania venezuelana, mas que defende uma solução pacífica e negociada da agenda do conflito entre a Venezuela e os Estados Unidos. O chavismo não pode entrar numa confrontação desigual e desproporcional. Tinha razão o presidente Maduro, na minha opinião, e tem razão Delcy Rodrigues quando se mantém no discurso da paz e negociação com soberania para poder ganhar tempo, para poder desgastar Donald Trump, para poder isolar os Estados Unidos, para poder influir na opinião pública norte-americana, para poder ampliar seu arco de alianças. O que vem acontecendo. Vejam como logo adiante eu vou citar com mais detalhe, a reação da comunidade internacional, com vários países com vários governos de distintos países que eram contrários, claramente contrários a Nicolás Maduro e ao chavismo, protestando contra a ação norte-americana. Aqui é importante a gente citar, né, pessoal, que até o Reino Unido soltou uma nota protestando contra a ação estadunidense, né? Claro que não se colocando contra, né, os Estados Unidos, obviamente, são os grandes aliados, né? Mas tirando ali o sabugismo do Macron, né? Países como Argentina, Paraguai, esses países, até a Alemanha fez uma nota ali, né, mais ou menos,
mas, enfim, vários países se colocando contra, né? Hoje a gente teve uma nota importante aí, que eu inclusive ontem na live aqui com o Bruno, com o Mohamed, com o Lobão, que a gente fez ontem, eu disse que não conseguimos nem fazer uma nota conjunta Brasil, Colômbia e México, né? Isso ontem, porque hoje saiu essa nota, tá, pessoal? E ampliada. Além de Brasil, Colômbia e México, assinaram a nota o Chile, o Uruguai e a Espanha. Então, esses 6 países fizeram uma nota conjunta, uma nota importante. Nota não tem importância nenhuma, Portinho. Não, do ponto de vista diplomático, sim, pessoal. Eu valorizo a questão diplomática, tá? Não sou desses que diz que a ONU não serve para nada e ninguém respeita a ONU. Se a gente cai nesse discurso, gente, nós vamos acreditar no quê? Nós vamos acreditar da razão para a força bruta, imperialista. A gente tem que acreditar no multilateralismo, nas instâncias de deliberação e discussão anti-imperialista, multipolar, né, pessoal? Se a gente vai cair nesse discurso, aí não dá, aí não vale nem a pena a gente ter canal aqui e abrir live e tentar fazer um debate-ção, né, pessoal? A gente vai aí, vamos nos entregar para a força bruta, que vale a força bruta e é isso. Não é assim, pessoal, entendeu? Então, nós tivemos essa nota desses 6 países. Amanhã nós temos a cúpula de segurança da ONU, tá, pessoal? O Conselho de Segurança da ONU se reúne amanhã. Isso aqui é um ponto importante também. Mas o que fazer, e essa é a grande pergunta, se o imperialismo norte-americano escalar sua política belicista e fechar as portas para a negociação, que como tem sido a tendência? Renunciar ou combater? Aceitar as exigências imperiais de Donald Trump, o que significaria, no limite, abandonar o governo e até se asilar, ou suportar uma ofensiva militar extremamente custosa? Muitas vezes as pessoas, os povos, os governos se deparam com cenários nos quais todas as saídas são de extremo perigo. O chavismo jamais foi de renunciar e mantém muita força política, social e militar no território, mesmo com a enorme defasagem na guerra tecnológica, como ficou provado no dia 3 de janeiro. O chavismo terá que se equilibrar entre essas duas situações. A defesa da soberania venezuelana, a defesa da Revolução Bolivariana e a necessidade de evitar uma confrontação militar desigual. Pergunta 8. Rússia e China abandonaram a Venezuela? Excelente Tem pergunta. muita história por aí, não é? De que, por exemplo... Essa eu até vou dar uma pausa aqui, porque essa aqui é uma pergunta muito importante, né? Rússia e China, porque o pessoal tem gente aí, tem uma turminha aí que fica assim cobrando Lula, né? Porque a nota do Lula não botou Estados Unidos e Donald Trump, a nota do Lula não sei o quê, porque o Lula não faz isso e aquilo, e a China e a Rússia, que são os 2 países, as superpotências, né? Que tem cadeira no Conselho de Segurança da ONU, que tem armamento, que tem bomba atômica, que tem poderio. Esses 2 países é que tem que ser cobrados. São esses 2 países que podem adotar uma posição mais eficaz, anti-imperialista e de defesa dos países do sul global. Porque o Brasil, cobrar do Brasil, gente, nesse atual momento, sabe? E o Lula está indo muito bem, hein, pessoal? Está indo muito bem até agora nesse episódio. Já reviu o posicionamento do Brasil em relação à Venezuela. Reviu, sem dúvida alguma. Está na dianteira da defesa da Venezuela nesse processo. É um dos países que está tendo a posição mais firme. Foi o Brasil que solicitou essa reunião da cúpula da CELAC extraordinária hoje, num domingo à tarde. Foi o Brasil que solicitou essa reunião da cúpula, o Mauro Vieira estava lá, reafirmou a posição do Brasil, externada naquela nota do Lula de ontem. Então, nós, como brasileiros, temos que estar juntos com o povo da Venezuela e com as instituições da Venezuela e com o atual governo da Venezuela.
a Rússia teria feito um acordo, Putin teria feito um acordo com Trump, trocando Ucrânia por Venezuela. Não há nenhum indício disso, não há nenhuma prova disso, Verdade. não há nenhum testemunho a esse respeito. Mas só teoria a gente vai encontrar pessoas que afirmam isso, afirmam tirando da sua própria cabeça, assim, pegam uma pinça e tira da sua própria cabeça. Não há nenhum sinal a esse respeito. Há uma lógica evidente no caso da Rússia, e depois eu vou tratar o da China. Qual é a lógica da Rússia? A lógica da Rússia é de uma potência regional. A Rússia não é a União Soviética. A Rússia hoje enfrenta uma situação militar bastante complexa, que é a guerra na Ucrânia, que ainda não está resolvida. A Rússia mantém sua aliança com a Venezuela, como está provado nos últimos meses. A Rússia continua abastecendo a Venezuela de armamento, continua abastecendo a Venezuela com munições, a Rússia continua abastecendo a Venezuela com assessoria técnica, não é? Então, a Rússia ela jamais teve no horizonte uma intervenção militar direta. E nem acredito que a Rússia tenha as condições econômicas e militares para isso. Vejam, a Rússia é um país que se modernizou muito nos últimos 20 anos, que reconstruiu seu Estado, que reconstruiu suas forças armadas, mas, eu vou repetir mais uma vez, pessoal, a Rússia não é a União Soviética. A economia russa, vou aqui falar de cabeça, é um pouco maior que a economia da Espanha. Como é que a Rússia poderia sustentar, sob uma base econômica relativamente limitada, um esforço militar direto contra os Estados Unidos? Então, não se trata de um acordo que não existe, de um acordo fantasioso, de gente que precisa fazer de conta que entende algum assunto. Né? Mas há uma lógica intrínseca, ou seja, das reais condições de intervenção da Rússia num cenário de confrontação entre a Venezuela e os Estados Unidos. Diferente é o caso da China. A China teria as condições econômicas e militares de responder aos Estados Unidos, não diretamente. A China poderia fazer um jogo 1 por 1. Aquilo que for feito com a Venezuela será feito com Taiwan. If you understand English Olha a propaganda aí do Breno. But you turn off the subtitles and isso pode ser feito. A União Soviética livrou Cuba da invasão no período da crise dos mísseis em 62, com esta lógica. Disse claramente aos Estados Unidos: se vocês invadirem Cuba, nós vamos tomar Turquia e Alemanha Ocidental. Nós vamos para cima da Turquia e da Alemanha Ocidental, e os Estados Unidos recuaram. E foi feito um pacto. Vocês não vão agredir a Turquia e a Alemanha Ocidental, nós não vamos agredir Cuba. A China teria condições de agir dessa maneira. As condições econômicas, as condições militares de agir dessa maneira. Mas a China tem sua própria estratégia. A China tem sua própria estratégia. A estratégia da China não é de uma confrontação geopolítica em escala planetária ou de disputa de projeto de sociedade como foi a União Soviética. Quem achar isso está se iludindo. A China, ao menos por hora, ela tem uma estratégia na qual o ponto central é permitir a continuidade do seu desenvolvimento econômico por um longo período de tempo, e por isso a China faz o que for necessário para evitar enfrentamentos que coloquem em risco o seu desenvolvimento econômico, e do ponto de vista militar, a estratégia da China é de uma potência regional, asiática. Não é de uma potência planetária, ao contrário dos Estados Unidos. Isso faz com que a China, na soma desses fatores que eu aqui busquei citar, isso faz com que a China autoestabeleça limites para a sua ação militar e até para a sua ação econômica. Porque, por exemplo, a China teria condições de ser muito mais solidária com Cuba do que o é, não é verdade? Por que isso não acontece? Os recursos necessários para estabilizar a situação cubana equivale
se minha conta não está errada, se minha memória não me trai, é 1/3 do orçamento de Xangai. Por que, então, a China tem sido tão econômica na solidariedade a Cuba, embora tenha avançado nessa direção? Porque há um cálculo geopolítico. Se a China ajudar Cuba nas fronteiras marítimas dos Estados Unidos, isso cria uma situação na qual os Estados Unidos podem responder fortalecendo Taiwan. Isso não interessa à China. Não é? Então, esta é a lógica. A China mantém relações com a Venezuela, a China continua a comprar o petróleo venezuelano, a China continua a ter uma série de parcerias econômicas e até militares com a Venezuela. Mas Rússia e China não estão se propondo a ser atores militares nessa situação, e o governo venezuelano sabe disso. Não é? Nessa conversa, a qual aqui já me referi com o presidente Nicolás Maduro, conversa que era preparatória para uma entrevista que acabou não acontecendo, por uma série de razões, o presidente Maduro me disse: nós estamos por nossa conta, nós sabemos que Rússia e China não poderão intervir militarmente, nós teremos que ser capazes de resistir militarmente por nossa própria conta. Não é? Agora, é claro que essa situação, esse ataque norte-americano à Venezuela, sem uma resposta à altura de Rússia, China, Irã e outros países do sul global, outras potências do BRICS, claro que isso demonstra como devemos ser cuidadosos com a análise do chamado declínio do imperialismo norte-americano, com o discurso de que a ordem unipolar está sendo substituída por uma ordem multipolar e assim por diante. É verdade que a hegemonia norte-americana está em crise. É verdade que estão amadurecendo os elementos de uma nova ordem, mas não se deve subestimar a reserva de força e poder que tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a ser a única potência que é capaz de atuar militarmente em escala global. China e Rússia, não. É verdade que a Rússia rompeu o monopólio da guerra dos Estados Unidos ao atacar a Ucrânia para defender os seus interesses de segurança na região. Mas é uma ação militar regional. Os Estados Unidos continuam a intervir simultaneamente na Ucrânia, no Irã, na Palestina, na Ásia, na África, na América Latina, não é? E isto deve ser levado em conta nas análises. Nós devemos evitar as análises triunfalistas sobre o sul global, sobre a China, sobre a Rússia, sobre os países do sul global. O que aconteceu no dia 3 de janeiro com o sequestro do presidente Nicolás Maduro, um grande aliado de China e Rússia, sem que haja até o momento uma reação à altura de China e Rússia, fora a reação diplomática, é revelador de uma situação na qual os Estados Unidos impõem à Rússia e China um fato desmoralizante. A Rússia e a China não são capazes de defender seus aliados. Verdade. Isso aqui é uma questão interessante, né? Ontem teve uma live muito boa, O Mundo em Vermelho, com o Pitilo e o tio João, né? O João Carvalho. E o Pitilo falou que foi uma derrota gigantesca de Rússia e China, esse episódio aí. Esse episódio. Aliás, o Pitilo está escalado para amanhã, tá, pessoal? Amanhã, 21 horas, teremos o professor João Cláudio Pitilo aqui conosco. É legal, tem 5 lá no Facebook e estava com 3 agora há pouco lá na Twitch. Nunca tem ninguém por lá, ó. A Venezuela está trazendo até gente no Facebook e no Twitch, ó. Olha que legal. Não tem a disposição e talvez não tenha o poder de defender os seus aliados. E isso deve estar na conta. A China e a Rússia, mais a China que a Rússia, Wagner, novamente, poderiam também ter vários instrumentos econômicos de pressão sobre os Estados Unidos. Vários mecanismos de sanção, como aquelas sanções que os Estados Unidos aplicam aos países que não se dobram aos seus interesses. Mas não está no horizonte que Rússia e China venham aplicar essas sanções para obrigar os Estados Unidos
a retornar ao direito internacional, libertar Nicolás Maduro e respeitar a soberania venezuelana. Como você diria? Olha Tenho a que ir. propaganda do Em inglês? YouTube, hein? Tá, não tá pouca coisa as propagandas aí, ó. Uma situação delicada. E aí vamos para a nona pergunta. Qual é o papel do Brasil? Bueno, e aí o Breno segue, né? O Breno segue fazendo essa análise aí, fala do papel do Brasil, critica a questão da não entrada no BRICS, a questão das atas, e depois ele diz que o Brasil está, neste episódio agora, reorientando a sua política externa e aplaude, né? E aplaude como eu estou aplaudindo também. Coloquei aqui, pessoal, imagens da marcha de hoje à tarde em Caracas, né? E por toda a Venezuela tivemos marchas aí e povo nas ruas, né? E isso aqui é importantíssimo, né? Importantíssimo. E eu coloquei porque eu queria trazer esse ponto. Eu falei isso ontem na live aqui com o Mohamed, com o Lobão, quando a gente estava conversando ontem à noite. Eu já disse isso e quero reafirmar isso aqui, ó, pessoal. Algum camarada colocou agora que foi o maior tiro do pé na história dos Estados Unidos, isso que o Trump fez. E eu concordo, tá? E eu concordo e vou dizer pelo seguinte, ó. Se os Estados Unidos acham que na Venezuela é possível fazer o mesmo que foi feito na Líbia, no Iraque e na Síria, por exemplo, são 3 casos diferentes, né? 3 casos bem diferentes. No Iraque teve invasão por terra, né? Na Líbia eles mataram o Gaddafi, né? Com a ajuda dos quinta colunas, né? Internamente. Na Síria já era um processo de mais de 14 anos, o governo do Assad já estava muito abalado, né? Por 14 anos de bombardeios estadunidenses, de ataque de Israel. Então são situações diferentes, né? Mas a maior diferença da Venezuela para esses 3 países que eu citei é isso aqui do lado, ó, pessoal. É isso aqui do lado. É a força popular, é o povo venezuelano organizado e politicamente educado e consciente, tá, pessoal? Na Venezuela nós temos um sistema de mais de 5.000 comunas organizadas, funcionando, com milícias que tanto participam da vida cotidiana da Venezuela, democraticamente, plantando, trabalhando em empresas, como milícias armadas também e prontas para defender o território venezuelano. E assim, este povo organizado é o povo que não vai deixar a Revolução Bolivariana ser derrotada. Já tentaram derrotar a Revolução Bolivariana, gente, no golpe contra o Chávez. O Chávez morreu, quando ele morreu disseram, agora acabou a Revolução Bolivariana. Ela continuou com Maduro. Agora sequestraram Maduro e acharam que isso aí seria a derrota da Venezuela. Não foi. Não foi, não vai ser. Adelcio Rodrigues assumiu, os militares continuam comprometidos com a Revolução, por causa disso aqui, pessoal. Por causa do povo nas ruas e do povo consciente e organizado. É esse povo aqui que vai manter a Revolução Bolivariana. Então, assim, a Revolução Bolivariana está firme e forte. E o Donald Trump vai ter que responder ao mundo agora pelas ações dele. Vai sofrer uma pressão gigantesca. Amanhã, quero dizer de novo, amanhã tem reunião do Conselho de Segurança da ONU. A grande maioria, a imensa maioria dos países já repudiou a atuação do Trump. Ah, Portinho, mas eles estão se lixando por isso. Gente, calma, deixa os dias chegarem. Deixa os dias passarem, deixa acontecer. Os fatos acontecerem. Amanhã a Venezuela vai estar toda nas ruas de novo. Aqui no Brasil tem manifestações. Prestem atenção nisso aqui, ó, pessoal. Amanhã tem manifestações no Brasil, em todas as cidades. Nessa segunda-feira. Vejam aí na sua cidade, eu já vi que no Rio vai ter Belo Horizonte, Salvador. Até recebemos os cartazes aí. Então, o mundo inteiro está nas ruas. Amanhã a Venezuela vai estar
normalizar, normal, todo mundo trabalhando, todo mundo indo trabalhar, e o governo chavista continua. Então, da onde que o Trump venceu? O Trump pode ter tido sucesso nessa missão de sequestrar o Maduro, mas agora o que ele vai fazer com o Maduro? O que o Trump vai fazer com o Maduro agora? Essa é uma grande pergunta que fica, né, gente? Isso aí vai ser um estorvo tremendo para o Trump. Esse ano tem eleições de meio turno lá nos Estados Unidos. O Trump vai perder de forma cachapante essa eleição. Vai perder a maioria que tem no Congresso. Vai ficar com uma situação complicada, inclusive no Congresso. A popularidade do Trump já está muito, muito ruim lá dentro dos Estados Unidos. Até, inclusive, esse ato dele na Venezuela, até a turma do MAGA, que é aquela turma firme dele, né? Digamos assim, fazendo um paralelo aqui com o Brasil, são aqueles bolsonaristas raiz, né? É a turma do MAGA lá nos Estados Unidos. Os trumpistas mais ferrenhos é a turma do MAGA que está indignada com essa ação dele na Venezuela. Então, assim, o Trump vai se desgastar demais com esse episódio. Trump e os Estados Unidos no panorama internacional. Prestem bem atenção nessa segunda-feira no que vai nessa reunião do Conselho de Segurança da ONU, gente, que isso aí tem um peso importante também nesse cenário, né? Então, são vários fatores que a gente precisa analisar, né, pessoal? Trump em queda livre, ó, Mohamed Ali. É isso. Altelino Fortes, ó, pior é ver idiotas brasileiros comemorando, como se a questão fosse de direita e esquerda. O objetivo do Trump fosse Maduro ser ditador. Exatamente, meu camarada, exatamente, mas a ficha desse povo cai. A ficha desse povo cai. Maria Helena Braga, ó, o povo faz o país. É isso, Maria Helena. Assim como Cuba, por que Cuba nunca caiu? Com todo o sofrimento que o povo passa, a gente tem que admitir que o povo de Cuba passa por um sofrimento causado pelo bloqueio estadunidense. Não por força da Revolução Cubana. E por que aquele povo defende a Revolução ferrenhamente? Por que os Estados Unidos nunca conseguiram tirar o Fidel Castro, o Raul, agora o Dias-Canel? Por que a Revolução Cubana não acabou quando o Fidel morreu? Quando o Raul Castro saiu do poder? Porque tem um povo organizado e consciente, assim como tem na Venezuela. Aqui do lado, estamos vendo aqui, gente. Milhares nas ruas hoje. Milhares nas ruas da Venezuela, gente. Então, esse aqui é o fator definitivo. É o fator definitivo que sela a derrota imperialista dos Estados Unidos nessa questão da Venezuela. Podem matar o Maduro, podem matar Delcy Rodrigues, que eles não vão conseguir sobrepujar o povo organizado e consciente da Venezuela. É isso. Povo unido nas ruas, resposta que é um povo soberano. Cristina Serrato, nossa camarada que voltou a ser membro hoje, ó, tá com o selinho ali do lado do nome, grande presença, né? Carlos Roberto Carvalho, o povo não vai trabalhar normalmente, tá certo, meu camarada? Eu acho que eu errei nesse ponto, né? O povo pode até ir trabalhar, contudo demonstrando que não aceitam ser dominados por nenhum invasor. É isso aqui, tá? Certíssimo, meu camarada. Eu me expressei mal, mas o povo amanhã vai estar nas ruas defendendo a soberania venezuelana. É isso aqui mesmo. Perfeito. Suzane Saldanha está conosco, Maninho. O Eiraldo, a saída do Brasil, grande camarada, fazia tempo que eu não vi o Eiraldo por aqui, ó. Saída do Brasil, fortalecer as relações regionais. Nisso foi importante a carta do Brasil, México, Colômbia, Espanha e o Chile e o Uruguai assinando junto, né? Primeiros passos nessa direção, perfeito. E aqui teve uma coisa, né, Eiraldo? Esses países, especialmente os da América Latina, a Espanha é importante que se somou, né? Mas eles já estavam esperando, na minha opinião, o fracasso da reunião da CELAC, né? Que é lamentável, né?
É lamentável que a gente tenha tido hoje à tarde a reunião da CELAC. Eu consegui assistir as falas do Ivan Gil, chanceler da Venezuela, e do chanceler de Cuba, o Gonçalves Parrilla, né? E foram ótimas falas. A do Mauro Vieira, infelizmente, eu não consegui assistir. E é lamentável que na reunião da CELAC a gente não tenha conseguido um consenso para ter uma declaração repudiando o bombardeio de um país e o sequestro de um presidente. Argentina, El Salvador, Paraguai, Equador, países assim, sabujos do imperialismo, foram para a reunião do CELAC para não deixar ter um consenso, gente. Como é que a gente pode aceitar isso, que países como Argentina, Paraguai, El Salvador, Panamá e Equador tenham se oposto a um repúdio da CELAC a essa atuação estadunidense? É lamentável a gente ter isso presente, né? E eu confesso que eu estou com muita expectativa para essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, para ver o que vai acontecer lá. Quem é que vai impedir o consenso lá, né? Vai ser interessante de assistir, né? Quem mais está presente aqui conosco? Ó? A Suzane Saldanha Lemos, ó, também voltou a ser membro do canal, tá com o selinho ao lado do nome ali, né?